Paz, povo de Deus, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida essa madrugada, porque Deus diz: a tudo dai graças, e nós temos que estar dando graças a Ele, porque nós sabemos que Deus cuida do nosso hoje e do nosso amanhã. Que bom que você está aqui novamente comigo essa madrugada, e nós estamos aqui alegres, porque nós estamos sendo sustentados pela graça do nosso Senhor Jesus. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos fortalecido através dessa palavra diária, que é tão importante para que nós venhamos continuar dando glória a Deus. Amém? Hoje, como eu sempre falo, no final de semana, é um dia difícil que a maioria das pessoas fogem, vão dormir mais um pouquinho, mas nós temos que estar em vigilância aqui, porque foi isso que Deus nos determinou fazer. E eu vou estar sempre deixando a palavra bem objetiva já nos primeiros minutos aqui da live, porque eu gosto de ser bem objetiva, porque Deus marcou um encontro conosco às 3 horas da manhã. Então, se Ele marcou um encontro conosco às 3 horas da manhã, às 3 horas da manhã tem um anjo aqui de resposta da nossa oração na madrugada. Então, em reverência ao Espírito Santo de Deus, eu preciso ser bem pontual aqui e estar trazendo essa palavra. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Abacuque, no capítulo 1. Amém? Aliás, no capítulo 2, desculpa, pessoal, capítulo 2, no versículo 4. Amém? Que diz assim, só a parte B. Mas o justo viverá por sua fé. Eu quero que você olhe essa situação que você está enfrentando e diga: mas o justo viverá pela fé. Mais uma vez você vai repetir aí e meditar nessa situação que você está enfrentando e dizer: mas o justo viverá pela fé. Amém? Queridos e queridas, muitas vezes nós olhamos a situação, o ser humano é tendente a olhar para a circunstância que está à sua frente. O ser humano tende a olhar para a situação que está à sua frente. E como muitas vezes a gente vê nos noticiários de hoje, nós estamos vendo só coisas ruins. A terra inteira está aí acontecendo tantas coisas que o próprio Deus tem revelado e realmente tem acontecido. E não é tempo bom. Realmente a terra tem vivido um tempo ruim. Só que mesmo em tempos ruins, nós temos que meditar e crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus na nossa vida. Nós não podemos dar um passo adiante daquilo que Deus não nos prometeu. A nossa visão tem que estar em Deus, o nosso alvo, o nosso foco tem que estar totalmente em Deus e na palavra de Deus. Aconteça o que acontecer à nossa volta, nós temos que estar firmados em Deus e na palavra de Deus. Nós não podemos perder o nosso foco. Eu gosto de usar esse exemplo para que você entenda. Eu já falei isso aqui numa live anterior, mais ou menos mais de mês atrás. Eu vou repetir, talvez você ainda não ouviu. Aquela história da formiguinha surda. Haveria um torneio para que as formigas participassem desse torneio. E essas formigas foram convidando toda a cidade para assistir, E ali começaram a participar 3 formiguinhas.
Quando elas começaram a correr, a multidão começou a gritar: elas não vão conseguir, são muito pequenininhas. Elas não vão conseguir. E a primeira parou e duas continuaram. Depois, novamente, a multidão continuou gritando: não vão conseguir, não vão conseguir, são muito pequenas. A segunda também parou. E a outra, a primeira, continuou e continuou e continuou correndo até chegar ao final. E quando ela chegou até o final, as outras duas foram até lá e perguntaram para ela: como você chegou aqui? E ela respondeu: hã? Como você chegou aqui? Como é que você conseguiu em meio à multidão não ouvir e continuar? Ela: hã? Como você conseguiu chegar até aqui, correr, chegar e continuar, independente do que as pessoas dissessem? Ela disse: eu sou surda. Então, nós temos que esquecer tudo que nós vemos à nossa volta. É claro que nós temos que levar em conta muitas coisas que Deus está, os sinais que Deus está trazendo. Mas o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, sabe? Aconteça o que acontecer na nossa frente, nós temos que... O nosso alvo tem que ser as promessas, nosso alvo é Cristo. Deus nos fez uma promessa e Ele vai cumprir. E se nós estivermos sendo fiéis, se nós estivermos prosseguindo avante, não olhando para a direita, nem para a esquerda, nem ouvindo o que as pessoas estão falando e sabe, tem pessoas que estão perdendo a razão, pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que começam já a preocupar com amanhã. Eu acho que o mais grave do ser humano, que acontece com a maioria do ser humano, é eles querendo prever o amanhã na circunstância que eles veem hoje. Porque não tem como a gente prever o amanhã na circunstância que a gente vê hoje. Por quê? Por mais que a gente queira programar a nossa agenda naquilo que a gente vê, que a gente sabe que vai acontecer amanhã, na verdade, nem a gente sabe se a gente vai viver até amanhã. Na verdade, a gente nem sabe se um minuto adiante a gente vai estar vivo. Então, nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. Um dia, eu estava muito ansiosa, com tantas coisas, com muitas coisas para realizar e estava sozinha em uma situação, porque a gente sabe que hoje em dia nós podemos contar com poucas pessoas, ou muitas vezes nós estamos numa situação onde nós não podemos contar com nenhuma, somente com Deus mesmo e com as promessas dele. E eu estava preocupada, orando e falando: Deus, e agora como é que vai ser amanhã? E vai acontecer isso e tanta coisa. E Deus falou para mim assim: filha, viva um dia de cada vez. Ore, jejue e pregue a palavra. O resto sou eu que vou fazer. Viva um dia de cada vez. Porque a gente tem mania de querer ser soberano igual Deus. A gente não é soberano, a gente não é onipresente, a gente não é onisciente, a gente não é onipotente. Então nós temos, aconteça o que acontecer ao nosso derredor, a gente tem que estar focado em Deus. O nosso alvo tem que ser Cristo. O justo tem que viver pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Eu tenho uma aliança com Deus. Aconteça o que acontecer no mundo, à minha volta, na minha casa, na rua, na faculdade, no meu trabalho, aonde eu for, o meu foco tem que ser Jesus, o meu alvo tem que ser Jesus. O justo viverá pela fé em Jesus, nessa aliança que você tem com Ele, sabe? A sua fé não pode estar firmada na circunstância, a sua fé não pode estar firmada no 7 de setembro, a sua fé não pode estar firmada em tantas coisas que os noticiários trazem, a sua fé não pode estar firmada no Bolsonaro, no Lula, a sua fé não pode estar firmada no seu cônjuge, no seu chefe, na sua autoridade espiritual. A sua fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. É por isso que a palavra fala: o justo viverá pela sua fé, sabe? Então, o justo tem que viver pela sua fé. E pronto, não tem mais o que discutir.
Se você andar nessa palavra, você vai vencer. Mas se você andar como ímpio, você não vai conseguir vencer. Porque a palavra de Deus fala que o ímpio é como palha no vento. Você já viu como é que é palha no vento? Se você jogar a palha no vento, ela vai para lá, para cá, tem hora que vai para a direita, tem hora que vai para a esquerda, depois volta, depois vai. Ela não tem rumo. O ímpio não tem rumo. Por quê? Porque ele não tem essa fé que o justo tem. O ímpio, ele fica indo pelo noticiário, ele vai pelo que o Bolsonaro está fazendo, ele coloca a culpa no presidente, a culpa não sei mais em quem, a culpa na saúde, ele coloca a culpa em tantas coisas, ele quer ter uma razão para ele crer porque ele está passando o que ele está passando, ele quer colocar a culpa em tantas coisas e em tantas pessoas. Mas nós, os justos, nós temos que fazer a diferença, porque nós vivemos nessa fé. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é essa aliança que nós temos com Deus. E Ele vai nos honrar, Ele vai abrir portas adiante de nós, Ele vai nos ajudar a prosperar, independente do que aconteça na nossa vida. E mesmo quando acontecem circunstâncias, situações que Deus não traz isso, também nós temos que estar crendo, porque também é importante eu falar isso. A nossa fé não pode acabar porque Deus não fez no meu tempo, na minha hora, Deus não fez da forma que eu pensava. A minha fé tem que continuar intacta. Aconteça o que acontecer à minha volta e aconteça o que acontecer também na minha vida, a minha fé tem que estar intacta. O justo tem que viver pela sua fé em Cristo Jesus. Se nós olharmos os grandes profetas, os grandes homens e mulheres de Deus, nós vamos ver que muitos deles morreram sem cumprimento da promessa. Mas, no entanto, eles não viram o cumprimento da promessa e mesmo assim eles morreram crendo em Cristo Jesus. E por causa dessa fé que hoje nós vemos muitos testemunhos, porque muitas coisas Deus cumpriu depois da morte desses profetas. Então vai ter muitas promessas que Deus vai cumprir na nossa vida, mesmo depois que Jesus nos levar. Vai cumprir na nossa descendência, vai cumprir nos nossos filhos espirituais, mas Deus vai continuar cumprindo a promessa. Então a nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. E outra coisa muito importante que eu tenho que falar aqui, a nossa fé também tem que estar firmada, não só nós temos que estar firmados no próprio Cristo Jesus, nem nas coisas que Ele faz por nós. Não é nas coisas que Ele faz por nós. Nós temos que estar firmados no próprio Cristo. A nossa fé não pode estar firmada nem naquilo que Ele nos traz ou não nos traz. Então, querido e querida, principalmente nos dias que nós temos vivido hoje, o justo viverá por sua fé. Não fica ouvindo vozes que fazem você ficar como palha no vento. Porque senão você não vai conseguir chegar no alvo. Alguém que fica firmado em vozes que ouve ao seu redor, elas não conseguem vencer. Algumas pessoas que me conhecem, que conhecem a minha trajetória, muitas vezes eu já ouvi isso. Mas, no entanto, eu me firmo na palavra de Deus, na voz de Deus. Muitas pessoas falam assim, a apóstola é cabeça dura, a apóstola não ouve ninguém, se a apóstola fizesse isso, se a apóstola fizesse aquilo. Mas eu aprendi na palavra de Deus que o justo viverá por causa da sua fé. Se eu me firmar na Maria, vai chegar uma hora que a Maria não vai valer, que a opinião da Maria não vai valer. E quando eu cair, a Maria não vai me ajudar.
Se eu firmar na voz daquele outro que me traz alguma opinião, também vai chegar uma hora que ele não vai conseguir me ajudar e eu vou ter que voltar e começar de novo. E se eu sempre for ouvir esse ou aquele, eu sempre vou voltar e vou ter que começar de novo. Porque o homem não sustenta ninguém. A opinião do homem não sustenta ninguém. Opinião todo mundo está aí para dar. Mas quando você realmente precisa, só Deus pode te levantar. Só Deus pode te ajudar. Quem está firmado na voz do homem, na fé, no ser humano, quem firma a sua fé no ser humano, quem firma a sua fé nas autoridades, nas influências, nos títulos, ele não vai a lugar nenhum. Ele vive girando em círculos. São pessoas vulneráveis que todo tempo está fazendo uma coisa diferente. Eu conheço pessoas que fizeram 4 faculdades e não está em nenhuma, porque foi na opinião do homem. O homem não firma ninguém, o homem não consolida ninguém. E é por isso que nós temos que estar com a fé firmada em Cristo Jesus, porque Deus ele tem uma palavra só. A palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se desde o princípio da nossa caminhada nós ouvirmos a voz de Deus, só ela, naquilo que Deus falou e determinou para nós fazermos, o nosso desígnio na terra, nós vamos fazer a mesma coisa até Jesus voltar e vamos cumprir o projeto que Deus tem na nossa vida. Porque Ele nos dá a direção. E quando Deus nos dá a direção, ela é certa. Nós não precisamos ficar rodeando. Mas se a gente firmar nossa fé no que o homem acha, no achismo humano, nós não vamos conseguir ir muito longe. E nós nunca vamos vencer. Porque a maior vitória não é estar aqui. Ela está lá no céu. Quando nós chegarmos lá, Deus, ele vai perguntar: o que você fez com o seu desígnio na terra? E aí você vai falar: eu me firmei na Maria, no João, no que o meu pai achava, no que a minha mãe achava que era bom para mim, no que o meu chefe achava que era bom para mim ou mandou eu fazer, no que o governo, o presidente falou que eu tinha que fazer. Ele vai cobrar de você. E muitas vezes, o nosso desígnio é só nosso. Você sabia disso? Deus nos dá missões que só nós podemos cumprir. E naquele dia ele vai cobrar. Então, nós temos que estar firmados. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Nós não podemos estar firmados em palavras humanas, em achismo humano, porque o próprio homem muda todo dia. O próprio homem muda todo dia. Então, medita nessa palavra. Independente do que os outros digam, do que os outros achem, do que os outros falem, firme-se na palavra de Deus, na direção que Deus te deu, porque o justo viverá pela sua fé. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, papai querido, que o Senhor possa alcançar esta pessoa que está acompanhando essa live, as pessoas que vão acompanhar mais tarde, que o Senhor possa fortalecê-la, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e que ela não possa olhar ao seu redor e ficar preocupada com o amanhã, com o que vai acontecer o amanhã, não, que ela possa estar firmada no alvo que é Cristo Jesus. Ajuda essa pessoa, dá visão, abra a mente dessa pessoa, meu Deus, para que ela possa estar firmada somente em Cristo Jesus, que o alvo dela seja Cristo Jesus. Ó, meu Deus, porque muitas vezes nós ficamos vulneráveis com tantas coisas, papai, com tantas opiniões, nós estamos
andando em círculos, papai, por causa de opiniões alheias. E essas opiniões, essas pessoas não vêm nos ajudar quando nós caímos, quando nós precisamos, porque é o próprio Jesus que nos ajuda e que faz na nossa vida. Então, papai, em nome do Senhor Jesus, alcança essa pessoa, tira toda a vulnerabilidade dessa pessoa, dá força, dá visão, aumenta a fé, multiplica a fé dessa pessoa para que ela possa estar firmada na rocha de Cristo Jesus, que a família dela, que a saúde dela, o trabalho, a vida financeira, o ministério esteja firmado no alvo que é Cristo Jesus, papai, que ela possa crer nessa palavra e seguir avante, crendo nessa palavra, meu Pai, eternamente. Em nome do Senhor Jesus, alcança essa pessoa que precisa de cura, essa pessoa que precisa, ó meu Deus, de alegria nesse dia, porque ela está se sentindo oprimida, angustiada, ó meu Deus, com tantas coisas que ela tem vivido, que ela tem pensado até mesmo em desistir. Alcança essa pessoa, restaura a força, a fé, a visão, em nome do Senhor Jesus, papai. Fortalece através da tua palavra, que ela não esteja firmada em palavras humanas, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Medita nessa palavra, coloca ela no seu coração e na sua mente, porque o justo viverá pela sua fé. Eu quero te convidar para estar aqui novamente conosco às 3 horas da madrugada amanhã, orando e vigiando. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se o nosso bom Jesus permitir.